Olá, amigos. Espero que todos estejam felizes e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quinta-feira, 4 de agosto, a lição 6, ela tem como título A Necessidade de Perseverar. Nós até podemos saber o que é certo e para que nós possamos exercer a nossa vontade, para fazer a coisa correta, né? A coisa certa. Mas quando nós estamos assim sob pressão, no nosso meio onde nós estamos, pode ser assim muito difícil, né, nós executarmos determinadas tarefas. E também é difícil de nós nos apegarmos ao Criador do Universo e receber as suas promessas, né? E isso tudo acontece porque nós somos assim medrosos, né? Nós somos fracos, nós tememos qualquer coisa que está ao nosso redor e, portanto, assim, é muito importante que o cristão, nesses momentos, ele possa ter perseverança, né? Para ele vencer aquela determinada momento de dificuldade que ele passa. E para que ele possa assim ter aquela capacidade, né, aquela potência de seguir em frente, para que ele não venha a desistir dos seus projetos de vida. E a lição de hoje, ela fala em Gênesis, no capítulo 32, sobre a história de Jacó, onde ele foi um dos belos exemplos assim de perseverança, porque um determinado tempo ele enganou o seu irmão Esaú e seu pai, tudo para que ele pudesse conseguir o direito da primogenitura, né, que está lá em Gênesis, no capítulo 27. E a partir desse momento, né, ele viveu fugindo, teve que sair do seio familiar em decorrência desses enganos que ele cometeu. Porque o seu irmão Esaú queria matá-lo, queria eliminar a sua vida. E a sua mãe, ela mandou o Jacó para ir para o lugar onde estão os seus familiares, né? E ele acabou realmente fugindo para lá. E lá ele trabalhou com o seu futuro sogro Labão, que acabou casando com as duas filhas dele. E eis que ele resolveu voltar, né, para a terra do seu pai, porque sentiu saudade e ele gostaria, no fundo do seu coração, de pedir perdão para o seu irmão. Porém, quando ele estava no Vale do Jaboque, onde tem um rio, ele atravessou as suas duas esposas, os seus filhos e todo o seu gado, os seus servos, atravessou para o outro lado do rio e ele ficou sozinho ali, né? Onde ali ele estava orando, meditando, refletindo sobre como ele deveria voltar, porque ele estava com muito medo do seu irmão, né? E estava assim perguntando para Deus o que ele deveria fazer. Mas acontece que num determinado momento que ele estava sozinho, né, naquela natureza, naquele meio solitário, e eis que surge um homem alto, forte, com uma espada e o provocando para uma luta. E Jacó já desembainhou a sua espada e começou a lutar. E essa luta, ela durou a noite inteira, né, onde ele chegar até no outro dia, o Jacó assim exausto, né? E só terminou quando ele foi ferido na sua coxa. Aí que ele viu
que realmente que ele estava lutando não era nada mais, nada menos do que Jesus. Porque antes da luta ele achou que era seu irmão no início, ou que era um outro bandido querendo lutar com ele com a espada. E ao finalizar a luta, né, é que ele viu que realmente era Deus, né, que ele estava lutando. Quando ele sentiu isso, ele lutou firme, né, até que ele foi ferido na coxa, que houve um deslocamento do quadril, né? E foi ali que finalizou a luta. E Deus, naquele momento, naquela luta ali, ele quis dar assim alguns ensinamentos a seu servo Jacó. E uma delas era mostrar que a sua felicidade na terra não dependia apenas das vitórias que ele poderia obter servindo a homens, e que até então havia acontecido na vida de Jacó. E assim ele teria realmente que servir ao Criador do universo. E esse foi um dos pontos. E o segundo ensinamento desta luta de Jacó com Deus é que para que o Jacó fosse assim, bem sucedido na nova etapa da sua vida após esse acontecimento, ele tinha que ter a necessidade de perseverar até o fim, nunca desistir, devido o que fosse, medo, aflições, ele teria que ir até o fim. Ele teria que se apegar a esse Deus grandioso e perseverar. E o terceiro ensinamento que nós vemos aqui nesta lição é que Deus, ao ferir a coxa, né, de Jacó, que ele tivesse a lembrança, né, da sua dependência de Deus, que para obter uma vitória completa tem que ter bênçãos do Criador do universo, e não do usar de enganos, né, estratagemas ou artifícios que ele, Jacó, era acostumado antes de enganar as pessoas. E naquele momento ali, após a luta que ele teve com Deus, Jacó se agarrou nos braços de Jesus, pedindo bênçãos, né? E a ardua luta para obter esta bênção e o dolorido, né, sofrimento, né, do ferimento da coxa que Jacó recebeu, faria com que ele lembrasse disso sempre, né? Ficou a marca ali, que um dia ele perseverou ao lado do Senhor, e que Jacó colocasse aquilo como um lema de vida, e que esse encontro teve com Deus ali no ribeiro do Jaboque. E nesse episódio, Deus dá assim, um novo ensinamento, né, fora esses que eu mencionei, para que Jacó fosse bem sucedido, para ele ver que não há outro Deus tão poderoso como este Deus que ele estava servindo. Porque Deus havia feito promessas para ele, Jacó, e ele cumpriria, que ele confiasse no Senhor, e que para ser bem sucedido dependiam dessas bênçãos divinas. E para isso Jacó teve que se arrepender dos pecados cometidos em sua vida diante do grandioso Deus, e ele confessou ali seus pecados, e Jacó teve um encontro assim maravilhoso e verdadeiro com Deus. Teve a sua vida transformada, né? Onde até o seu nome após a luta foi mudado para Israel. Deus quer que nós tenhamos um compromisso sério com Ele, um compromisso de perseverança, e que isso é um ponto importante para o nosso relacionamento com Ele. E nos mostra assim, como deixou claro para Jacó, que nós não podemos colaborar com dois reis que estão em guerra um com o outro. Nós devemos parar, pensar, raciocinar e conhecer a verdade e escolher o justo e amoroso Rei dos Reis, o Rei do céu, onde devemos harmonizar
a nossa vida com seus princípios, seus estatutos e mandamentos e nos compromete com a causa do seu reino. E não importa o que aconteça, nós temos que persistir. Assim, esses princípios nos darão a energia plena e sempre renovável, né, para nós lutarmos e vencer nesse crisol desta vida. Amigos, se nós queremos assim nos salvar e estar no reino dos céus, uma das coisas que nós devemos agregar à nossa vida chama-se perseverança. O nosso Mestre Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso, né, a importância de estar presente, esse item tão importante na vida do cristão. E um dos exemplos claros de perseverança é o Jacó, essa história de Jacó, que fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, e mesmo com medo, né, ele acabou enfrentando. E ele até procurou um lugar tranquilo para ele refletir ali no Vale do Jaboque, diante da natureza, para que ele pudesse receber a bênção e o perdão. E nessa luta, Jacó pensava nos pecados cometidos, o peso da consciência, da culpa, por ele ter feito mal, né, ao seu pai, principalmente ao seu irmão, pela primogenitura. Mas o grande momento é quando o anjo do Senhor queria ir embora, né, ao ele ferir o Jacó, e Jacó diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares, mostrando ali uma determinação, perseverança, mesmo ferido, exausto, não largando dos braços do seu Senhor, com um clamor sincero. Enquanto ele não estivesse seguro dessa bênção, ele não largava. Ele se apegou completamente a Jesus. E isso que nós devemos fazer em meio de crisóis, sofrimentos e aflições, em vez de nós desistirmos na metade do caminho. E nós devemos continuar nessa luta. E Jacó foi abençoado porque suportou a dor. E isso deve acontecer conosco, mesmo diante de dores, porque Deus pode deslocar o nosso quadril, assim como fez com Jacó, e nos chamar para um relacionamento com Ele por meio da dor, do sofrimento, das aflições, dos crisóis. E Deus permitiu que as cicatrizes, né, doloridas, mesmo em Jacó, ou talvez em nós, ela permaneça para uma reflexão nossa, assim como Jacó deveria fazer para mudar a sua vida, e voltar e reatar com seu irmão, pedir perdão, confiar no Senhor, se humilhar, assim que Jacó fez, se humilhou diante do seu irmão, embora para alguns acham, né, que é fraqueza, mas não é não. Jacó foi um exemplo de força, de perseverança, e de modo assim remoto, né, a história da luta de Jacó com Deus evoca o Evangelho. E de fato, né, a mensagem cristã conta a história de Deus assumindo a forma humana. E nessa história, porém totalmente diferente, né, a de Jacó, não foi ele quem feriu o homem, e sim foram os homens que feriram o Filho de Deus, como fez outrora. Porém Deus, mesmo assim ferido, né, deu perdão. Jesus e ele acabou ainda dando a seu Filho Jesus, ressuscitado dentre os mortos, mais uma vez abençoa, né, todas as pessoas no mundo. E aquelas que suplicam, que pedem realmente a sua atuação nas suas vidas. E sempre Jesus está para estender as mãos marcadas e feridas por nós pecadores, e Ele concede assim por amor a vida eterna, e dá a bênção suprema recebida por todo aquele que o busca, que deposita sua fé e confiança e perseverança nele. E é desta forma que o Deus ferido nos cura, como fez com Jacó.
e nos prepara para uma nova realidade na nossa vida, porque Ele quer nos levar para o reino eterno. Por isso, meu amigo, minha amiga, não desperdice esse convite que Jesus faz todos os dias. Ele quer te dar realmente um lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento. Mas Ele pede para que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor e que seja perseverante, porque Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.